Oi, gente, tudo bem com vocês, né? Graças a Deus a Pro conseguiu aqui resolver o nosso problema com a internet para que a gente pudesse dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais extensa, porque a Pro vai estar trazendo aí as duas aulas em uma aula só. Quer dizer, vou estar trazendo dois conteúdos nesta aula para vocês fazerem a atividade. Pro tentou aí o máximo possível resumir para que a gente não fique com a aula muito longa, né? Então hoje a gente vai estar aqui tendo a aula de sexta, que era a aula de geografia, e a aula de hoje, que é a aula de matemática. Vamos aí iniciar nossa aula com a correção da nossa atividade, que foi para casa na quinta-feira, né? Estava aí na página 254. Então, vocês vão pegar o livrinho e vão abrir nessa página aí, página 254, para a gente iniciar a nossa correção. Vamos trabalhar sobre a questão de que nem todas as famílias são iguais. Lembra que a gente está nesse tópico aí das famílias faz um tempinho, e aí vamos continuar. O primeiro diz: observe o quadro da página anterior e complete as frases. Na letra A, o título do quadro é A Família. Aquele quadro lá, né, de Tarsila do Amaral, que a Pro mostrou para vocês, tem como título A Família. Letra B. Foi pintado pela artista Tarsila do Amaral. Lembrando que o Tzinho e o A de Amaral precisa ser maiúsculo, quer dizer, precisa ser grande, são nome de pessoas. Pede ajuda aí a quem ajuda vocês em casa na execução da atividade para fazer direitinho. O nome Tarsila tem que começar com T maiúsculo, que é o T grande, e Amaral com A maiúsculo. C. O ano em que foi feito o quadro foi em 1925. Então, para escrever o número 1925, o primeiro ano, a gente vai escrever o 1, o 9, o 2 e o 5. Vou repetir. O 1, o 9, o 2 e o 5. Vamos para o segundo. Como é a família retratada pela artista Tarsila do Amaral? É uma família numerosa, né? Bem grande, numerosa. Pede ajuda para escrever, né? Infelizmente vocês vão precisar aí de alguém em casa, ou felizmente, né? A Pro diz infelizmente, mas felizmente mesmo, porque os pais precisam saber que também é digamos assim, um dever, né, que a gente precisa ter como um hábito a questão da ajuda dos filhos em casa, gente. A gente só está agora com uma carga maior de conteúdos, mas esse processo de orientação das atividades, ela sempre aconteceu. Mesmo com as aulas presenciais, quem já tinha esse hábito de sentar com seu filho em um horário para fazer a correção ou a execução dessa atividade, nem está sentindo tanta diferença. Mas quem não tinha o hábito de mandar atividade para casa, né, tá sentindo aí na pele agora o que é sentar todos os dias, que é um dever, isso é um investimento que a gente está fazendo no filho da gente, a questão da aprendizagem. No 3, com relação às características físicas, como é o quadro? Todos possuem mais ou menos a mesma característica física, né? São morenos, retratar de uma família brasileira com traços negros, brancos e indígenas. Então podemos escrever aí, ó, são morenos, retratando uma família brasileira com traços negros, brancos e indígenas. 4. E a sua família, como é? Todos possuem a mesma característica física? O que significa característica física, Progil? Como é o rostinho das pessoas? Todo mundo na sua casa se parece um pouco um com o outro? Ou todo mundo é muito diferente, parece que ninguém nem é parente? Então aí você vai escrever, né? Se todo mundo tem um traço parecido, vai dizer, na minha família, as pessoas têm mais ou menos as mesmas características físicas, são assim... Ou não, na minha família todo mundo é diferente, um tem uma cor de olho, o outro tem praticamente uma cor de pele, e aí existem diferentes tipos de família, então cada um vai retratar a sua. Então é uma resposta pessoal, perguntar aí para a mamãe se vocês são parecidos ou se vocês são totalmente diferentes. A Pro não pode dar para vocês a resposta porque isso depende de cada um e a Pro não conhece intimamente a família de todos. Então não tem nem como a Pro ajudar nesse sentido, vai ser mesmo com a orientação de quem mora com vocês. 5.
E a família do seu colega ao lado, como ele é? Essa resposta a gente não vai fazer aí, por quê? Porque não estamos tendo com o coleguinha contato, né? A gente está nesse momento isolados, nós estamos apenas conectados através das aulas EAD, que é as aulas que a Pro faz em vídeo, mas não existe aí uma interação pessoal entre as pessoas. Então, vamos deixar o 5 sem resposta. 6. Coloque C se a frase for certa e E se ela estiver errada. Aqui no primeiro, diz assim, ó, a família é a primeira comunidade da qual fazemos parte. Então, vamos colocar a letrinha C, a Progil está dizendo isso todas as vezes, né? Quando a gente nasce, a primeira comunidade é a família. As famílias são todas iguais? É errado, letrinha E, né? A gente está vendo ao longo dessas aulas que as famílias são diferentes, elas evoluíram, elas se transformaram ao longo do tempo. No passado, as famílias tinham o mesmo número de integrantes que as famílias do presente? Errado, né? As famílias do passado, a Pro já até mostrou a foto, eram bem numerosas, era bem grande, até para sair numa foto era um processo para todo mundo ficar na foto, porque eram muitos integrantes. As famílias de hoje são pequenas, muito pequenas. As famílias mudam ao longo do tempo? C. Correto, verdadeiro, né? A Pro vai pedir aí ajuda aos pais de vocês ou a quem orienta vocês em casa para que vocês coloquem a data de hoje, né? Da nossa aula, da nossa correção. Vamos agora pegar o nosso livro de geografia. Lembra que a Pro disse na sexta seria a nossa aula de geografia, mas aí infelizmente a gente teve um contratempo, que não foi culpa da Pro nem de vocês, e vamos dar continuidade à nossa aula hoje. Então, os alunos do primeiro ano vão pegar aí o livro de geografia e vão abrir na página 311, 311. Na página 311, a gente vai encontrar esse conteúdo, o tempo. Vamos descobrir aí o que é o tempo em geografia. A gente sabe que o tempo em matemática é o transcorrer, né, a passagem das atividades. E em geografia, Progil, qual é o sentido de o tempo? Vamos descobrir agora, né? Ó. Basicamente, o tempo corresponde ao estado atmosférico de um determinado local de forma momentânea. Sendo assim, o tempo está sujeito a diversas variações. O que é que ele quis dizer aí, primeiro? Ele quis dizer que o tempo se apresenta para a gente de forma diferente. Tem dias que o sol está lá, né, glorioso, é um dia ensolarado. Tem dias que o sol nem aparece, ou aparece um pouquinho, é um tempo aí nublado. Tem dia que o sol que está chovendo, é um tempo chuvoso. Tem dia que tem até raios na chuva, é um tempo com tempestade. E tem dia que não acontece aqui na nossa região, porque aqui é um lugar muito quente, que até neva em alguns lugares. Então, isso aí é o que a gente chama de tempo, é a mudança, né, da questão de como se apresenta pra gente o tempo todos os dias. O tempo, o que a gente já pôde perceber aí no comecinho? Que ele se modifica, ele não é constante, né? Ele ao longo da semana, ele pode se apresentar de formas diferentes. Aqui na nossa região, em Petrolina, o tempo mais constante, aquele que a gente mais vê todos os dias, é esse aqui, o ensolarado. Por quê? Porque nossa região é quente, então quase todos os dias é sol, né? Mas agora, recentemente, nesse período que a gente está em casa, sem ir para a escola nem nada, mês de julho, a gente está tendo muito contato com esse tipo de tempo também, que é o tempo nublado, né? Acorda ali com aquele friozinho gostoso em casa. Por quê? Porque o tempo está se modificando, está apresentando para a gente aí de forma diferente. Existem tipos de tempo como o nublado, o chuvoso, aquele que tem muito vento e aquele bem ensolarado, né? Aquele bem gostoso. De acordo com esse tipo de tempo, né? O tempo se apresentou para a gente diferente num dia, então num dia também a gente vai tendo aí atitudes, rotinas que nós desenvolvemos de acordo com o tempo. Quando a gente acorda aí, a mamãe percebe que hoje é um dia chuvoso,
ela já corre aí, o que é que ela faz? Ela começa a ter, a gente começa a utilizar vestimentas e acessórios de acordo com o tempo. Que é isso? Tá fazendo frio, tá ventando muito, ou tá chovendo, a mamãe corre e vocês já estão aí encasacadinhos, né? Bem agasalhados, bem quentinhos. Por quê? De acordo com como o tempo se apresenta pra gente, a gente precisa ter esses hábitos de mudar o que a gente veste de acordo com o tempo, porque isso interfere muito na nossa saúde. A gente pode ficar doente se nós não nos vestimos de acordo com como o tempo se apresenta. Então tá chovendo, tá fazendo muito frio, eu não posso andar aí na rua, né, levando chuva, ou então ficar sem um casaquinho, que eu posso correr o risco de ficar gripado, pegar um resfriado. Aí, gente, tá fazendo muito calor, eu tenho que me vestir de acordo, né? Roupas leves, um shortinho, uma blusinha, que não faça com que eu transpire muito. Porque se eu resolver utilizar o casaco num dia quente, sabe o que vai acontecer? A gente vai transpirar muito e essa transpiração excessiva, que é muito suor no corpo, pode causar o quê? Desidratação. E a pessoa acaba aí sofrendo desidratação severa e as pessoas desidratadas, às vezes elas até morrem por desidratação. Então, eu preciso me vestir de acordo com o tempo se apresenta. Se ele se apresenta de forma fria, chuvosa, precisa estar de casaco, né? Se ele se apresenta de forma quente, eu vou estar ali vestido em roupas leves. E existem os acessórios, como a sombrinha, que é utilizado pela gente quando está, né, muito sol ou então chovendo, né? Para sair aí na rua, para nos proteger contra os raios solares, quando está aquele calorão, né, enorme, a gente precisa de uma sombrinha para poder se locomover aí na rua. E quando está chovendo, é outro acessório que a gente utiliza, porque ninguém vai sair na rua para ficar molhado, para ficar doente também. Então percebam que as vestimentas e os acessórios, eles foram criados justamente para obedecer o tempo. De acordo com o tempo vai apresentar para a gente a possibilidade naquele dia, vai lá a gente se vestir para sair de casa ou para ficar em casa de acordo com esse tempo. E existem lugares onde tem muito tempo frio e em lugares onde o tempo também é muito quente, né? Então, a predominância do tempo frio aqui não acontece na nossa região, porque é um lugar tropical, né, semiárido, então calor, o tempo quente é a nossa constância, é o que mais a gente tem aqui. Então, mais dias quentes durante um ano do que frio. Mas existem lugares onde tem mais dias frios do que quente. Isso aí é o que a gente chama de clima, né? Naquele lugar, a constância, a repetição daquele tipo de temperatura, daquele tipo de tempo, é o que determina o clima que a gente vai estudar em outra aula, viu? A professora está apresentando para vocês. Por quê? Porque o tempo ele varia todos os dias, mas o clima ele tem uma constância, né? Aquilo acontece. Não quer dizer que nos lugares frios nunca vai ficar quente ou num lugar quente nunca vai ficar frio, porque a gente já está falando de tempo, viu? Então vamos lá. Terminamos nossa aulinha de geografia que falava sobre o tempo. E aí vamos iniciar nossa aula de matemática hoje. Que vai falar de quê, gente? Hoje a gente vai falar de uma coisa chamada números ordinais. A gente estudou nas nossas aulas os números naturais, que ia do 0 até o 9. Então a gente descobriu que os números naturais eram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembram disso? Todos os dias a gente estudava um número diferente. Todo mundo já sabe os números naturais, a prova agora vai trazer para vocês outras formas de números. E o primeiro que a prova vai trazer é os que a gente chama de números ordinais. Mas a pergunta aí na cabecinha de vocês é: Gil, para que servem os números ordinais, né? Os números ordinais, eles têm uma função. Que função é essa? Todos os números ordinais, a principal função deles é dar a ideia de ordem.
Quando a gente quer ordenar alguma coisa, a gente trabalha com os números ordinais. O nome já diz, ó, ordinais vem da ideia de quê? De ordem. Eu vou colocar ordem em alguma coisa, eu estou trabalhando com números ordinais. Pensem aí em um concurso, né? Teve um concurso de quem era o menino que melhor dançava na escola. Vamos pensar. Aí nesse concurso, 3 crianças foram vencedoras desse concurso. Então eu vou aí ordenar pela pontuação quem é o primeiro. Aí eu vou dizer aqui, fulaninho, Joãozinho é o primeiro, Mariazinha é o segundo, Julinha é o terceiro. Então percebam, olha como a Pro falou os números, primeiro, segundo e terceiro. A Pro não falou 1, 2 e 3, não, ela falou primeiro, segundo e terceiro. Os números ordinais dão a ideia de ordem, então. Eu disse aqui, ó, que Joãozinho foi o primeiro, ele foi quem mais teve pontos. Julinha foi o segundo, ela teve a segunda maior pontuação. E Amandinha, vamos mudar outro nome aí, teve a terceira maior pontuação. Então, quando a gente dá a ideia de ordem, o número trabalhado é o número ordinal, que é aquele que serve para colocar as coisas em ordem. Quando a prova faz uma fila, vamos fazer aí a fila para lavar a mão, para lanchar. Isso não acontece muito na sala, não é? A Pro pede para todo mundo fazer a fila, para a gente ir lá no banheiro, lavar a mão, voltar para a sala para lanchar. Nessa fila, a gente precisa obedecer uma ordem. Então aqui, ó, Júlia é a primeira, Felipe o segundo, Alice o terceiro, Enzo o quarto, João o quinto e Ana o sexto. Esses meninos estão em ordens. E se a Pro aqui, vamos pensar que aqui é a Pro Gil, se a Pro Gil aqui fosse dizer assim, quem é o primeiro da fila, primeiro ano? Aí todo mundo ia dizer, o primeiro é Júlia. Aí a Pro ia falar assim, quem é o último na fila? E a gente ia dizer, Ana. No caso, Ana é a 6ª criança nessa fila. Então percebam que quando a gente trabalha com números, quando a gente ordena uma coisa, a gente muda o nome do número. Ele deixa de se chamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e passa a se chamar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É diferente. Lembra aí, pensa que a gente tem uma corrida. A escola organizou uma corrida para os alunos da escola numa gincana, né? Uma festinha aí, na escola teve uma corrida. Nessa corrida, a gente vai aí classificar os meninos por ordem de chegada. Por ordem de chegada, Caio é o primeiro, Nino o segundo, Lucas o terceiro, Tiago o quarto, Sérgio o quinto e Marco o sexto. Então, a gente, quando trabalha com classificação de posição, estamos também utilizando os números ordinais. Só que os números ordinais, eles precisam ter um elemento que diferencia, que faz ele ficar diferente do número natural. Ó, aqui a Pro trouxe para vocês um número. Quem sabe o nome desse número aí? Diz para a Pro. Esse aí é o número 1, não é isso? Quando a gente estava estudando, todo mundo aprendeu que aí é o número 1. Mas se a Pro pegar esse mesmo número 1 e do lado dele a Pro colocar esse sinalzinho, que é uma bolinha e um tracinho, aí a gente já vai ter um número ordinal. Porque todos os números ordinais têm esse sinalzinho aqui, ó, que é o sinal de ordem, que é essa bolinha com tracinho embaixo. Toda vez que vocês verem esse numeralzinho com a bolinha e o tracinho embaixo, a gente está falando do número primeiro, não é? Primeiro e não 1. Olha a diferença de um para o outro. Qual é a diferença? Justamente esse sinalzinho aqui, que é a bolinha e o tracinho, e a gente chama isso de sinal de ordem. Então, para que vocês, vai que a Pro Gil diga assim, escreva aí o número, os 5 primeiros números ordinais. Então, a gente vai escrever lá do 1 até o 5 e todos eles precisam ter esta bolinha e o tracinho, porque se a gente não colocar a bolinha e o tracinho, então a gente está trabalhando como um número natural, vai ser número 1 em vez de primeiro. Porque para ser primeiro aqui,
precisei colocar a bolinha, o tracinho, que é o sinal de ordem dos números ordinais. A Pro trouxe aí uma lista, né, de algum nome do 1 até o 10 dos números ordinais para vocês, ó. O 1 é o primeiro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ó como mudou. A gente não leu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que a gente não leu o primeiro ano assim? Porque todos eles, estão vendo aí, tem a bolinha e o tracinho. Significa que todos são números ordinais. Então, quando tem a bolinha e o tracinho, a gente muda o nome do número. Deixa de ser natural e passa a ser ordinal. Então, quando tem, a gente vai chamar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. É a lista dos números ordinais. Então, foi que a gente aprendeu nessa aula sobre números ordinais. Eles servem para organizar, para colocar ordem, né, em alguma coisa. Pode ser numa fila, pode ser na classificação de uma corrida, pode ser ali na classificação do concurso. Então, sempre que a gente trabalhar com ordem, o número utilizado é o número ordinal. O que é que o número ordinal tem de diferente do número natural? Aquele sinalzinho, a bolinha e o tracinho, que é o sinal de ordem, e quando o número tá ali do lado dele, essa bolinha e o tracinho, a gente está trabalhando com números ordinais e não com números naturais. Nossa atividade hoje é bem maior, né? A gente tem atividade aí, ó, de geografia na página 313 e também temos atividade aí de matemática na página 161. Então, duas tarefinhas para casa hoje. Página 313 e página 161 do livro de vocês. Vamos ficar por aqui, todo mundo agora vai para nossa atividade, porque hoje vocês têm duas para fazer, sem preguiça, né, gente? Todo mundo teve sexta-feira de folga, sem fazer tarefa e sem assistir vídeo aula. Então, tchau, um beijo e um abraço para vocês.